E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa videoaula 2 da disciplina Prevenção de Riscos em Processos Industriais. A gente aborda nessa videoaula manutenção em processos industriais. Eu gostaria que vocês já começassem pensando, assim como a gente falou aqui na aula de layout, né, de arranjo físico, o que isso tem a ver, né, com prevenção de riscos? Bom, a manutenção, ela ocorre ou deve ocorrer em todo e qualquer processo produtivo, principalmente em processos industriais, né? Então essa é a justificativa da gente abordar, e a gente tem várias NRs também que tratam de manutenção de equipamentos, serviços em eletricidade, enfim, né? Como vocês já sabem, a gente vem exaustivamente abordando, né, as normas regulamentadoras, né? Nessa videoaula, pessoal, o nosso sumário é esse aqui, me parece bastante longo, né? São 9 itens. Agora, são itens muito rápidos e eu tenho certeza que essa aqui vai ser um pouquinho mais curta que a aula de layout, que deu mais do que 14 minutos, né? Bom, então eu nem vou ler os sumários, vamos direto aos itens, né? O primeiro, por que abordar manutenção? Né? Primeiro, já na minha introdução, eu já coloquei a introdução, né? O processo produtivo que envolve máquinas, equipamentos, eletricidade, né, energia, altíssimo risco, né? Se o processo é automatizado, por exemplo, mas você tem inspeção visual, digamos, você tem o ser humano, né? Você tem o trabalhador, você tem as pessoas interagindo naquele sistema, né, produtivo, já é um cuidado que a gente tem que ter. Mas quem vai fazer a manutenção também. Então, se a gente for fazer uma visita em qualquer empresa onde haja um processo produtivo, tem que ser sinalizado. Por exemplo, na indústria, o primeiro exemplo que vem assim na mente, né, é aquela prática da segurança, naquela regra de ouro, assim, né? Se você presenciar alguém correndo em uma refinaria, por exemplo, você corre atrás dele, porque vai explodir alguma coisa ou é acidente. Ou seja, o comportamento das pessoas, ele é indicador também, é um dos indicadores de segurança ou de risco, não é? Tá? Então, por que abordar a manutenção aqui? Basicamente porque um serviço de manutenção, em alguns casos, em uma linha de produção de petróleo, as refinarias, existem períodos específicos, eles chamam de parada. Por que parada? Porque tira a linha de produção, não produz nada, zera, fica uma semana, 2 semanas sem produzir. Por quê? Porque você tem que trocar tubulação, você tem que trocar equipamento, você tem que fazer serviços que só são permitidos se você não tem a produção acontecendo, certo? Então, quando a gente fala de prevenção de riscos e a manutenção, poxa, tem assim, são itens, aspectos intimamente ligados. Eu começo do fim, com uma sugestão, né? Esses 2 links que estão aqui, a gente publica no Moodle também, né? Não é muito agradável, mas é sobre o acidente em Bhopal, né? Em uma noite de dezembro de 1984, 40 toneladas de gás letal foram jogados na atmosfera da cidade. Eu não vou dar mais spoiler, é isso, sugiro, quem não conhece, né, ou quem não é contemporâneo, ou não lembra, né, é uma sugestão, é seríssimo, e é um exemplo aqui, que a falta de manutenção, ela traz letalidade, ela traz mortalidade, né? Então é seríssimo o assunto. Se alguém tinha alguma dúvida da importância da manutenção, ela está aqui. Bom, com relação à evolução histórica, então, da manutenção, esse é o foco aqui, né? Até 1914, início da Primeira Guerra Mundial, né? Não havia um órgão de manutenção, existia reparação de avarias com recurso ao pessoal da produção. Quem produzia tinha que arrumar, certo? De 1914 a 1930, como consequência da Primeira Guerra Mundial, em 1929 a gente teve a secessão, né? A gente teve o primeiro crack da Bolsa de Nova York, né? A gente tem a manutenção corretiva aparecendo no organograma das empresas, mas no nível de seção, tá? Lá embaixo. 1940, já a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, terminou em 45, né? Aparece a manutenção preventiva. O organograma passa a integrar um órgão de supervisão da conservação ao mesmo nível da produção em empresas de maior relevância, por exemplo, aviação comercial e centrais nucleares. Ou seja,
Tem um autor, né, o Eric Hobsbawm, que ele, em uma publicação muito... Bom, a sugestão é A Era dos Extremos, tá? Para quem não leu, não conhece, Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. É o primeiro deles. E tem um bem pequenininho, uma leitura muito rápida, chamado Novo Século. Nesse Novo Século, ele aborda, na verdade é o século breve, né? É uma entrevista com um jornalista italiano, né? Ele entrevista o Eric Hobsbawm e ele comenta que exatamente a segunda metade do século passado, né, na segunda metade do século XX, a partir de 1945, 1950, é que as grandes inovações tecnológicas começaram a aparecer. E aí também a padronização dos processos, a automação, enfim, os algoritmos, a distribuição física, ou seja, a produção, a logística, os transportes, a engenharia, ela tomou um outro patamar. Como vocês já viram, como a gente vem abordando aqui, a própria engenharia de segurança também passou, e a saúde e a segurança do trabalho também, né? A própria regulação do setor, e no Brasil, tardiamente, 1978 é a data inicial, né, das normas regulamentadoras, né? Bom, vamos lá, 1970, o órgão da engenharia da manutenção assume posição destacada, passando a desenvolver controles e análise visando a otimização econômica, né? Ou seja, já a manutenção perto da gestão. Olha que interessante. Atualmente a gente tem sofisticados meios de trabalho, chegando a ser o maior departamento em algumas organizações. O terceiro item, quais são os objetivos, então, de se fazer a gestão da manutenção? Objetivo humano, técnico e econômico. O primeiro aborda segurança, condições de trabalho, proteção do meio ambiente, né? Fazendo um link com as outras disciplinas, né? A gente tem, por exemplo, o PGR, a gente tem a CIPA, né? Sempre olhando para a questão humana, para a questão da segurança, né? E legalmente instituídas, né? Ou seja, há um aspecto legal também de regulação que obriga as empresas, o trabalhador, né, a se fazerem representar, por exemplo, no caso da CIPA, né? Questão técnica, né? O objetivo técnico da manutenção, da gente ter maior disponibilidade, maior durabilidade dos equipamentos. Então, às vezes, você interromper a linha de produção para trocar um tubo, para trocar um equipamento antes que ele falhe, né? Antes que ele atinja ruptura, vazamento, enfim. Ou seja, é econômica essa opção, né, técnica, certo? E antecipando, menor custo de exploração, menor custo de falha e economia energética quando a gente considera o objetivo econômico. Trocar um rolamento, trocar uma correia gasta, fazer a calibração correta de um equipamento, ele vai gastar menos energia, ou vai gastar a energia que ele foi projetada, né, para a energia de projeto, né? Ele vai trabalhar no consumo correto. Uma rápida definição de manutenção aqui: conjunto de ações que permitam manter ou restabelecer um bem dentro de um estado específico, ou na medida para assegurar um serviço determinado. A boa manutenção deve assegurar essas operações a um custo global otimizado, certo? E aí a gente entra na função manutenção, é uma das grandes áreas técnicas industriais. Junto com a produção, com a qualidade, a manutenção está ali, né? Não concorrendo, mas concorrendo, vai no mesmo nível, digamos, de importância, né, hierárquico. Aqui a gente tem interfaces de um serviço de manutenção, né, tudo que gira em torno, os stakeholders internos, né, da manutenção. A gente tem aqui comercial, a direção, pessoal, produção, né? E ali em cima, muito importante, aquele quadrinho ali, centralizado acima da direção, que chama política. Política de manutenção é muito importante, né? Muito importante. O enquadramento organizacional aqui, né, em nível de seção, conservação e ligada à produção, ou seja, um apêndice, né, da produção, essa é a visão tradicional. Algumas configurações de organograma, né, por exemplo, direção geral, as direções comercial, produção e direção de manutenção. E um segundo organograma aqui, uma supervisão de manutenção ao lado da supervisão de produção, as duas penduradas em uma diretoria industrial, né? Ou uma direção de operações, por exemplo, né? Isso aqui do enquadramento organizacional é muito importante para você aferir e definir, por exemplo, as políticas operacionais de manutenção. Quando que para? Qual é o melhor horário para parar para fazer a manutenção de um equipamento? Para fazer a limpeza de um equipamento? Quem? Quando? Né? Ou seja, é importante essa posição aqui para se definir as prioridades, né?
Item 6, a gente está se encaminhando para o final, domínios da manutenção. Então, manutenção dos bens da organização busca ações de melhoria em segurança, olha só, em produtividade e em qualidade. Há projetos de seleção, aprovisionamento, instalação e arranque de novos equipamentos. As condições de trabalho devem permitir condições de higiene e de segurança. Com relação ao ambiente, minimizar ou reduzir a poluição e se fazer a melhor gestão de energia. Obras de reconversão, né? Aprovisionamento de consumíveis de manutenção também é uma questão importante, e manutenção geral, edifícios, instalações, veículos, jardins, ou seja, por que tem esse slide aqui? Se eu não trabalho, se eu gosto dessa questão ou dessa área, é possível trabalhar nesses domínios aqui ou se desenvolver consultoria nessas áreas, por exemplo, né? Aqui, o objetivo de se colocar esse slide é se abordar rapidamente a questão ou a possibilidade de atuação profissional, tá? Os tipos de manutenção, isso aqui é importantíssimo também, a diferença entre manutenção preventiva e manutenção corretiva. Eu vou passar muito rápido aqui, porque a gente já está estourando o tempo, né? Então, a manutenção preventiva, ela tem dois focos, né? Manutenção preventiva sistemática e manutenção preventiva de condição, e elas são definidas em função da característica da empresa, da política de manutenção, isso é fundamental, né? Como diz a professora Elisandra Menegon, transcende a questão das normas técnicas, aqui, transcende a legislação, e aqui a empresa tem como colocar aspectos relativos à economicidade, por exemplo, né? Sobre os tipos de falha, a gente tem falha parcial, falha completa, medidas curativas aqui e retirar da pane, a medida paliativa, aqui a brincadeira que faz é a famosa gambiarra, né? É aquilo que é altamente desaconselhável, certo? Desaconselhável, essa é a palavra. Aqui tem os níveis de manutenção, vou passar muito rápido, né? Tem o operador, técnico especializado ou equipe, uma equipe liderada por um especialista ou uma equipe especializada multidisciplinar. Nessa sequência nós temos nível 1, 2, 3, 4 e 5, menor exigência técnica, inclusive, e o nível 5, maior exigência técnica, ok? Os tempos relativos à manutenção também são muito importantes. Há um tempo, e por isso esse tempo ele não envolve única e exclusivamente o tempo parado para fazer uma troca de um equipamento. Tem o tempo de indisponibilidade, o tempo de teste, enfim, não é só trocar. Não é fazer um pit stop, que nem um carro de Fórmula 1 e trocar um pneu pelo outro. Imagina assim, tem a desaceleração, tem a aceleração, tem a retomada de velocidade. O tempo é esse tempo inteiro, tá? Com relação à fiabilidade, manutibilidade e disponibilidade, também são variáveis presentes na manutenção, né? A fiabilidade é a probabilidade de um bom funcionamento. A manutibilidade é a probabilidade de duração de uma reparação. Raríssimas vezes a duração de um reparo é maior do que a vida útil, maior do que durou aquele equipamento inicialmente, né? Porque o desgaste de outras peças, ele é também a idade, a vida útil de um equipamento, enfim, é comprometida, né? E disponibilidade, que é a probabilidade de assegurar a função, né? Dele trabalhar exatamente de acordo com o que ele foi projetado. Com relação à comunicação na empresa, as formas de comunicação do quê? Da manutenção, como é que ocorre isso, como é que é aconselhável, né? Se tem registro, se não tem, quem que solicita, quem que autoriza, isso tudo aqui tem que estar e normalmente é colocado em uma política de manutenção da empresa. A comunicação quando acontece falha e quem autoriza, por exemplo, uma intervenção corretiva, né? Na produção, na manutenção, quais são os métodos, se há uma programação para isso ou não, né? E a gente chega aqui na determinação de ações prioritárias, ou seja, mais ou menos, para quem conhece e estudou gestão de materiais, né, tem aquela curva, aquele diagrama de Pareto, né, e está aqui, né, por exemplo, quem foi Pareto está aqui para vocês darem uma olhada rápida nesse slide aqui, né, eu lembro que tem aquela curva ABC, lembram disso? Então, para se determinar
qual equipamento tem prioridade para que se execute a manutenção, pode-se lançar mão dessa política. Ou seja, eu vou trabalhar naqueles que são mais importantes para a empresa, naqueles bens, né? A abordagem na gestão de materiais é assim, aquele equipamento, aquele bem que é mais caro, por exemplo, ele tem prioridade, né? Nesse caso, aquele equipamento ou mais produtivo ou que é responsável por uma parte mais importante ou para reduzir um gargalo ou que gera um gargalo, né? Esse equipamento pode ter prioridade. Onde que se coloca isso? Na política de manutenção, pessoal. Tá? Ainda na determinação de ações prioritárias, as limitações de recursos impõem uma atuação seletiva na gestão dos assuntos, dedicando uma maior atenção aos mais importantes. A, depois B e os Cs poderão ser preteridos. Não vou resolver esse aqui agora porque ele não é um equipamento prioritário para manutenção. Tá? E nessa linha aqui, a gente deve incluir a questão risco. Tá? Não unicamente a questão produtividade. O risco ele entra na prioridade para que se defina, né, se ele é A, B ou C, se é mais ou menos prioritário. Metodologia de aplicação também é um último item antes do fechamento. A lista de assuntos deve ser ordenada por ordem decrescente de valor. O valor considerado terá em conta a perspectiva do estudo que se pretende efetuar. Assim, se o objetivo é o controle de custo de manutenção única e exclusivamente, o valor a considerar será o custo de cada tipo de avaria. Importante, pessoal, a gente colocar aqui o custo de um possível acidente, né? Ou seja, é um custo que ele não está aqui presente, que ele não é direto, ele é uma causa possível, ele é uma probabilidade, né? É possível e se deve calibrar esses modelos considerando essas variáveis, tá? Então, para a gente fechar aqui, eu me enganei, eu disse que essa aqui seria mais curta, né, do que a anterior, né? Bom, o fechamento é o seguinte: qual a relação entre manutenção e riscos ocupacionais? Para vocês pensarem, não precisa responder agora, a gente pode abordar isso na nosso último encontro síncrono, né? E sobre os riscos, a questão aqui é se é possível mitigá-los a partir de uma política de manutenção preventiva. Isso que eu gostaria que vocês pensassem para a gente debater na nossa última videoaula. Beleza? Já falei mais do que eu devia e do que estava combinado. Quero agradecer a todos. Até a próxima. A próxima vai ser um pouco mais rápida e um pouco diferente dessa aqui. Valeu? Das outras? Valeu, até mais. Obrigado.